Já se perguntou o que teria acontecido se o Soluço tivesse obedecido seu pai e sua mãe no segundo filme de Como Treinar Seu Dragão? Se sim, então já deixe seu like aí, se inscreva no canal para não perder um vídeo novo que sai por aqui e vamos para o assunto se tem uma enrolação também. Primeiramente, mano, se tu ficar pensando por um tempinho bem pequeno, tu vai meio que perceber que nem fez sentido o Soluço não obedecer o Estoico e a Vulcan em relação a querer falar com um papozinho lá pra cima do Drago Sangue Bravo. Pois é assim, ó, na série lá, Corrida até o Limite, que se passa antes do segundo filme, o personagem Vigo, que é meio que o vilão principal de toda aquela série, meio que mostrou pro Soluço pessoalmente, meio que na prática mesmo, que um vilão não se torna alguém bonzinho apenas só com palavras. Você tem que ter uma ação para que o pensamento daquele ser humano ruim meio que faça ele mudar de personalidade, porque ele vê que aquele outro personagem tá certo em relação àquelas frases lá. Eu meio que disse isso aí porque o Vigo, ele é meio que o maior exemplo disso aí naquela série. No início ele é meio que um cara malvado e ruim pra caramba, ele só quer lá ferrar com os Cavaleiros de Dragões e causar mal pra tudo que é canto mesmo. Mas lá no episódio que tem a última aparição dele, ele meio que muda pra caramba se você for comparar ele lá com essa temporada. Por lá, como eu já falei, no início ele é um cara ruimzão, malvado, meio que só liga pra ele mesmo e talvez um pouquinho por mão dele. Mas lá no final, ele simplesmente sacrifica a vida dele pra salvar o Soluço e o Banguela. Pois na cabeça dele, ele meio que estava convencido que o Soluço falou verdade pra ele, que os dragões não são seres ruins, que não merecem ser maltratados, etc, etc também por aí. Mas voltando para o assunto principal aqui, diferente da história original, nessa versão aqui, o Soluço teria uma boa noção do que o Dragon poderia causar com o exército dele, porque ele já teria uma noção disso por causa do passado que ele teve com os outros inimigos dele. Aí eles iam fazer o quê? Ele e todos de Berk, incluindo também o próprio Estoico, porque ele meio que é o líder lá daquele lugar, montariam meio que uma base de defesa para a guerra mesmo. Logo em seguida, eles também começariam a explorar cada ilha que fica perto daquela região, ou um pouquinho mais afastado, começando pelas pequenas até chegando pelas grandes, porque se eles vissem alguém do exército do cara malvado, eles davam lá um nocaute, acabava com eles e iam fazendo sei lá com as outras ilhas e procurando de pouco a pouco. Durante esse tempo aí, eles acabariam encontrando o barco lá do Eret. E eles meio que fariam ele e os caçadores que meio que trabalham com ele falar o que ele sabe com o maior detalhe possível para não faltar informação. Também encontrariam aquele ninho de gelo que é feito pelo Alpha, besta implacável. O Soluço e o Estoico meio que decidiriam que os dois teriam que entrar lá pelo seguinte motivo: como eles são os mais experientes lá de Berk inteiro, pois o Estoico é o líder, ou seja, ele sabe tudo que acontece por lá. Já o Soluço, até aquele momento, ele é o líder dos Cavaleiros de Dragões, então eles são os que mais exploraram o terreno durante a vida inteira deles. Depois de entrar naquele pedaço de gelo gigantesco, a dupla de pai e filho ficariam muito surpresos, porque lá dentro teria muitos dragões de espécies variadas e muito diferentes, incluindo o próprio dragão Alpha também. Depois de eles ficarem meio que surpresos pra caramba, obviamente eles seriam notados como seres estranhos, que não fazem parte daquele lugar, pois não tem moradia para eles lá naturalmente mesmo, pois são humanos. Aí aconteceu o que? Eles não seriam atacados porque a Vulcan tá sempre vigiando aquele canto lá. E quando ela meio que visse o Estoico do lado de um dragão e não vê ele meio que matando aquele dragão, mas sim usando ele como um tipo de amigo, montaria, etc., ela obviamente ia ficar perto dele com uma felicidade enorme. Ele também ia ficar surpreso pra caramba por estar vendo ela meio que viva e não devorada por outro dragão mesmo. Depois ela descobriria que o Soluço ia estar vivo, mesmo tendo passado tempo pra caramba, ficaria mais surpresa ainda. Aí depois o casal e a mãe e filha ia ficar lá se abraçando, conversando pra caramba, etc, etc. Aí ia passar um pouquinho de tempinho. Aí quando a família lá já tivesse matado a saudade de longos 20 anos, eles voltariam meio que focar naquela estratégia básica de guerra. E é agora que a guerra meio que ia começar de verdade, onde o assunto ia ficar interessante pra caramba, pois eles iam dividir um grupo de 3, ia ser um grupo de defesa e 2 de ataque. É assim, ó, os Inks normais que ficam só lá em Berk mesmo, eles seriam um grupo de defesa daquele lugar, ou seja, todos os Inks normais que não tem muito costume de voar com os dragões, eles ficariam lá em Berk, eles só iam proteger aquele lugar. Já os Cavaleiros de Dragões, que é a Astrid, o Melequento, o Perna de Peixe, o Gêmeos lá, etc, toda coisa assim, eles iam fazer uma coisa bem importante, que ia ser no caso atacar as armadilhas para os dragões e também o exército lá do Drago Sangue Bravo, junto com os dragões da Vulcan também.
Já a Valka, ela meio que tá controlando a batalha lá dos alfas, os besta implacável. Já o Soluço Estoico faria uma coisa bastante interessante que combinaria muito com eles, que é meio que os dois ir lá meio que na mão com o Dragon mesmo, ia ser uma coisa interessante pra caramba. A dupla de pai e filho meio que conseguiria derrotar aquele cabeludo malvado do caramba por causa da sequência de ataques e chute também de armamentos que eles têm misturado, pois assim ó, o Estoico usa como armamento um machado ou uma espada, ou seja, armamentos pesados que são bem cortantes. Já o Soluço, eles usam umas armas improvisadas que só ele mesmo que tem, como aquela espada de fogo e outros apetrechos que ele meio que construiu sozinho mesmo. Logo em seguida, o Alpha da Valka meio que quase morreria. Isso só não aconteceria pelo seguinte motivo: como o Drago Sangue Bravo meio que tá caído no chão depois de apanhar do pai, do filho lá, etc, etc, o Soluço notaria que o Alpha lá da Valka precisaria de ajuda, e como ele meio que manda o famoso "tô nem aí pra nada", como tá meio que rolando uma guerra, então não tem nada de regra no meio, não existe esse troço não. Em guerra você bate em qualquer um que tá lá no meio, é isso aí mesmo. Ele simplesmente ia pegar o Banguela, voar até lá perto e disparar plasma no Alpha lá do Dragon, numa regiões mais sensíveis para atrapalhar a batalha. Durante todo esse processo, o Alpha da Valka ia se aproveitar dessa situação para atacar o outro cara lá e dar um fim nessa batalha e acabar a luta dos grandão mesmo lá. Só ia voltar pros baixinhos, que é os humanos e os dragões menores mesmo. Depois disso aí, o Dragon e o seu exército grande lá seriam derrotados. E também aconteceria duas coisas, que no caso seria o Banguela não matar o Estoico e também não ter se tornado o Alpha dos dragões, pois ele não precisaria tecnicamente salvar o Soluço daquele disparo de gelo do Alpha, porque meio que não ia acontecer, ele meio que teria ido embora. A história do terceiro filme não seria muito diferente, só teria uns leves detalhes bem pequenininhos, que no caso é o seguinte: o Grêmio vai meio que tentar caçar o Banguela, porque ele só quer saber de matar a Fúria da Noite, aquele filho da mãe do caramba. Só que Berk não estaria tão lotado de dragões, porque o Estoico Verix acabaria deixando o local muito visível e chamando muita atenção. Então eles soltariam alguns dragões em alguns locais seguros, que eles conhecem ilha pra caramba em todo canto que existe naquela época lá mesmo. Aí eles começariam a viver só com uns dragõezinhos baixos, que eles tinham mais intimidade lá, essa coisa mesmo. Berk também meio que não seria incendiado e queimado por inteiro pelo exército lá do Grima, porque como o Estoico conhecia aquele cara e nessa história que ele tá vivo, então ele sabia muito bem o que tipo de coisa ele podia atacar e como podia fazer isso aí também. A Fúria da Luz e o Banguela ainda seriam um casal, porque assim ó, tem pessoa que acha que ela só formou um par com o Banguela por ele meio que ser o Alpha, isso é meio que verdade, mas aqui ele também ainda seria poderoso, então não teria motivo para ela não querer aceitar ou querer ter ele como parceiro. Aí ele ficaria gamadão nela, como ele é apaixonadaço pela Fúria da Luz. Eles dariam um rolê de casal, pelo tanto lá voando por um tempinho. Aí teria um momento que ela acabaria levando ela lá pro mundo escondido dos dragões. Os dragões reconheceriam o Banguela como alguém poderoso, pois naquela guerra do dragão, o Banguela foi meio que o único dragão que teve coragem de atacar uma espécie alfa meio que sozinho, sem nem outro dragão ajudando ele. Então esse feito aí seria bastante reconhecido pelos outros dragões daquele local, pois nenhum deles teria coragem de fazer isso aí com uma espécie alfa, só o Banguela mostrou poder fazer isso mesmo. O resto do filme seria como lá na história original. A única diferença é que os vilões serão derrotados com mais facilidade por causa do Estoico, só por isso mesmo. E também no final dos outros continuação lá, que nem no especial de Natal lá para de 2021, o Estoico meio que teria conhecido seus netos, porque como ele não teria morrido no segundo filme, então lá no futuro de 10 anos depois, ele meio que ia conhecer eles pessoalmente de verdade mesmo. Então, mano, agora me fala aqui nos comentários, você acha que essa teoria que eu criei aqui faz sentido? É alguma bagunça? Ia ficar melhor se a história fosse desse jeito? Só me escreve aqui nos comentários, também deixa seu like aí, se inscreva no canal para não perder um vídeo novo que sai por aqui. Se tu conhece alguém também que gosta de animações ou de filme, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa e até a próxima aí, valeu e fui.